Bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, trabalho com a Lallemand já fazem 7 anos. Antes disso, trabalhei 4 anos com o pessoal da Agrária. Então, já estamos trabalhando no mercado cervejeiro há um pouquinho mais de 10 anos. E dentro dessa política da Lallemand de sempre tentar trazer produtos na vanguarda, pesquisas, a maior novidade possível, no início do ano, conversando com o Alexander Veckel, ele veio com esse desafio. Ele falou, Lucas, queremos um palestrante em nível mundial. Daí ele sugeriu o nome do Tom. Eu não conhecia ele ainda, pensei, isso daí é só um nome que eu vejo em livro, em artigo. Mas daí fomos atrás, o pessoal dos Estados Unidos conhecia ele, se dispôs a vir aqui. Então, hoje acho que talvez seja o nome que mais produz artigos em biotransformação, interação de lúpulo-levedura. E ele vai falar um pouquinho, então, do assunto para nós. Ok? So, please, Tom. All right. Bom dia. So thank you very much for inviting me, Alexander. That was my first trip to Brazil. So far, it's been awesome. I've been really, really impressed with the conference, the hospitality. That band last night, oh my God, that's so cool. Those kids were all like, wow, okay, this is from Entreville. So really, really amazing, really, really impressive. And so anyway, I'm also impressed that you're all here. It's 8:15 in the morning on day 3 of a conference, and very cool. So thank you for coming. So I'm going to talk about biotransformation, and this style of beer here, this is the Hazy Juicy IPA. How many of you make Hazy Juicy IPAs? Ele perguntou quantos de vocês fazem primeiramente, ele agradeceu, falou que está muito impressionado, perguntou quantos de vocês fazem a Hazy Juicy IPA. Okay, yeah. In the U.S., at least 80% of the brewers make Hazy Juicy IPAs. This kind of beer uses a huge amount of hops, and so it's a style of beer where biotransformation is something that's, I would say, important, and it's something that people are thinking about, and so we're going to use that as the launching off point for this talk. Então, cerca de 80% dos cervejeiros americanos fazem esse tipo de cerveja. Tá? Então, ela tem bastante lúpulo, a transformação é uma parte muito importante do processo, e é esse o gancho para o início da apresentação. Cool. So, a little bit about who is Tom Shellhammer. So, 3 pictures, 3 numbers. This is me in 2021 when I first came to Oregon State University. Nothing like having your children to kind of give you a perspective of time. So this is my boy here when he was 2, and this is here. Just graduated from university last month. So they grow quickly. Been 21 years at Oregon State University. Então ele dá aula na Universidade do Oregon já há 21 anos. Ele mostrou a foto dele ali do filho dele, Nenê, com 2 anos. E agora, 21 anos depois, ele acabou de se formar lá também. Yeah, and the other picture here and the number, this is hops. So I'm a specialist in hops. I like hops, I like beer, I like science. And over the last year, I've given talks on at least 2 different continents, 15 different talks around hops. So I'm a hop expert. I do lots of research and speaking around hops. Então, ali são os lúpulos. Ele fala de lúpulos, pesquisa, gosta. Nos últimos aí 2 anos, deu 15 palestras diferentes aí, sobre lúpulos em pelo menos 2 continentes. Yeah, and the last picture here, and when I'm not in the lab or teaching, I like to swim. I'm a swimmer, so this is a few summers ago. This is at Lake Tahoe. It's a swim where we swim across the lake. It's a 16-kilometer swim that we do with, there's 6 of us, so it's a relay. I wasn't in the water for 16 kilometers, but still, I like to swim in open water, but as a skinny guy, I don't like cold water. Então ele é também nas horas vagas, o hobby dele é ser nadador travessia. Isso é uma travessia no lago Tahoe, de 16 quilômetros, mas ele não ficou os 16 quilômetros nadando direto. Ele faz revezamento com outros nadadores, até porque ser magrinho e nadar em lago frio não é tão fácil. Cool. All right, who knows where Oregon is?
Quem sabe onde é o Oregon? Yeah, okay, a few of you, yeah, okay. So Oregon is up here. This is the Pacific Northwest. This is the hop growing region of the United States. And my university is in the Willamette Valley. So the Willamette Valley hop growing region is right in this area. And my university that I work at, Oregon State University, is just a half an hour south of the hop growing region in Oregon. Então, o Oregon ele é no noroeste dos Estados Unidos, a região que cresce lúpulo. A universidade fica nesse vale aí, na cidade de Corvallis. All right, let's talk about hops. These are, I mean, we talked a lot about barley and malt, and this is a huge maltings. But in the U.S., certainly with craft brewing, hops are very sexy, and brewers are very interested in them. So. Então, falar um pouco de lúpulo. A gente fala bastante aqui de malte, malteação, mas nos Estados Unidos, lúpulo é bastante sexy e vai apresentar um pouquinho para nós sobre o assunto. All right, so this is what's the composition of hops, of the different materials, and the thing that this talk is going to be all about. This part right here, it's a hop oil. It's the essential oil fraction, where all the aroma is coming from. Well, maybe most of the aroma is coming from, and given the amount that's in hops, it's relatively small, only 0.5% to maybe 3%, but it's very, very important. Então, aqui tem a composição do lúpulo, né? A nossa conversa hoje vai girar em torno dos óleos essenciais, que basicamente trazem toda a questão de aroma, mas eles têm uma quantidade bem pequena, de 0,5% até 3%. So, inside that hop oil are over 1,000 different compounds, but we can break that into 3 groups. One group is this hydrocarbon fraction, which accounts for, on average, maybe 2/3 or more of the hop components. And then we have another group called the oxygenated compounds. Both of these are terpenes, different types of terpenes. And then we have a very small fraction that are sulfur-based compounds. Então, tem mais de 1.000 componentes dentro dos óleos essenciais. Eles são classificados basicamente em 3 classes: hidrocarbonetos, oxigenados e sulfurados. Os hidrocarbonetos e os oxigenados são... os hidrocarbonetos são cerca de 2/3, juntando com oxigenados é praticamente toda a quantidade dos óleos essenciais, e apenas 2% são compostos sulfurados. All right, so now we're moving into the spot where you're getting a hop chemistry lecture. So hang on if you're not a chemist. Então, agora vamos ir para a parte química. Então, aguenta um pouquinho aí se vocês não são tão ligados à parte química. Okay, so that hydrocarbon fraction. The main components of that are myrcene, humulene, and caryophyllene. These compounds have aromas that are like herbal. This is cannabis. And spicy, so they're woodsy, herbal, aromatic compounds. Então, dentro dos hidrocarbonetos, as classes mais presentes, a maior parte dos hidrocarbonetos, são o myrceno, o muleno e o cariofileno. Eles trazem sabores herbais, mentolados, especiarias. Yep. So when you look at the composition of hop oil, when you look at the composition of hop oil, these 3 here, in many cases, make up 85% of the total oil. But because they're so sparingly soluble in beer, you really don't see them very much in beer, and they're not important from a flavor perspective. So they're there in the largest portion, but we can basically think of them as almost like filler, and we can disregard them from the standpoint of beer flavor. Então, esses 3 compostos são cerca de 85% dos óleos essenciais, mas eles não passam tanto eles não se solubilizam tanto na cerveja. Então, eles acabam ficando secundários quando a gente pensa em aromas na cerveja, apesar de ser a maior parte no lúpulo. This next group of compounds are much more important from hop flavor, and it's in part because they're much more water soluble.
If you analyze for hop oil compounds in beer, you'll find these compounds here. These compounds like linalool, geraniol, citronellol, these are we say oxygenated, they basically have all these alcohol groups. So they're terpene alcohols. And the aromas from this class of compounds are things like flowers, citronellol, this is like an insect repellent, like a citronella candle. This is lemongrass. So they tend to be floral with a little bit of a fruity aroma to them as well. Então temos aqui os oxigenados, que eles são mais presentes na cerveja porque são mais solúveis em água. Esses compostos eles têm sempre um álcool ligado neles. E quanto à questão de sabor, de aroma, tanto o linalol, geraniol, citronellol, o nerol, todos trazem aromas mais florais, tá? Um pouquinho de citronela e também um pouco de capim-limão. Então é um floral um pouquinho frutado. All right, the last class of compounds are thiol or sulfur compounds. They're thiol-based compounds. That is, they have some sulfur in them. The thing that's really important about these compounds is that they're extremely flavor potent. The aroma detection threshold of these compounds is like a half of a part per million or 500 parts per billion, while these guys here are in the parts per trillion. So they're like, let's say 10,000 to 100,000 more intensely aromatic than the terpene alcohols. Então, vamos lá. Os compostos sulfurados, então, eles são ligados a um grupo tiol. Então, você sempre vai ver um enxofre presente na parte química. E a parte interessante deles é que o threshold sensorial é bem menor. Então, enquanto nos oxigenados a gente falava cerca de meio ppm de threshold, aqui a gente está falando em partes por trilhão. Então, aromaticamente, isso aqui é milhares de vezes mais potente do que os compostos anteriores. So they're much more aromatically important, but you only find them in very, very, very small amounts in hops. In some hops, they're not there at a high enough level to be significant. And as a result, because they're in such small amounts, it's very difficult to analyze them from a chemical perspective. Então, apesar de eles serem muito potentes para a parte sensorial, eles têm uma quantidade muito, muito pequena, o que acaba tornando bem difícil a análise deles na cerveja. All right, so the three compounds that are probably of the most interest right now to brewers are these three compounds here. And the names are a mouthful. Like this one here is 4-mercapto-4-methyl-pentane-2-one. That's really hard to say. And so we shorten this we call this 4-MMP, so 4-MMP. And the same thing with this one, 3-mercaptohexanol, we just call this 3-MH for short. And the ester of this guy, 3-mercaptohexyl acetate, we call it 3-MHA. So we're not going to use these terms going forward. I'm just going to be talking about 4-MMP, 3-MH, 3-MHA. You don't really need to keep track of which ones, but just so you understand like where the abbreviations come from. Então, esse aqui são os três compostos sulfurados mais importantes. Como vocês podem ver, o nome é bem grande e complicado. Então, a gente vai focar apenas na abreviação. 4-MMP, 3-MH, 3-MHA. Então, vocês não precisam saber isso daqui de cor, qual que é relacionado a qual coisa. É só para vocês saberem realmente de onde vêm as abreviações que a gente vai usar para frente. So the aroma classifications for these things are interesting. So like 4-MP, it smells like cassis, or a little bit like cat urine, or a little bit like body odor, like armpit sweat. So these are kind of the aromas that you get from 4-MP. While 3-MH, it's much more tropical, so passion fruit, guava, maybe a little bit of grapefruit. And then 3-MHA, this is particularly important in Sauvignon Blanc grapes. So we get not only this passion fruit aroma, but we get kind of a wine grape aroma from this. Wine grape, okay. like Sauvignon. Então, falando desses três compostos,
O 4-MMP, ele lembra um pouco o aroma de cassis, urina de gato, um pouco de suor. O 3MH, ele é mais tropical, então tem mais maracujá, goiaba, grapefruit. E o 3MHA, ele é bem importante para até para vinho, para Sauvignon Blanc. Então, além de ser mais tropical, lembrar um pouco de maracujá também, ele tem esse aroma de uva de Sauvignon Blanc, uva de vinho. The other thing that's really important about these compounds is that they exist in this bound format. So they're bound to cysteine and glutathione, and the concentration of these bound compounds is much, much higher than the free levels that you find in hops. Então, geralmente, eles não estão livres em solução. Eles geralmente aparecem ligados à cisteína ou glutationa, tá? E a quantidade realmente que eles aparecem ligados, comparado com a quantidade que você vê livre, é muito maior a quantidade que se encontra ligado nos lúpulos. And the important part from this lecture is that yeast have an enzyme, this beta-lase enzyme, that can actually release the thiol from its cysteine or glutathione-bound precursor. Então, a parte importante aqui dessa apresentação é que as leveduras têm essa enzima, a beta-liase, que podem separar esses tióis dessa ligação com a cisteína ou glutationa. Então, quando eles estão ligados, eles estão sem aroma, e quando você separa eles, eles liberam, você consegue sentir o aroma na tua cerveja. So these are the pathways, and the thing to keep in mind that these guys here, all on the left-hand side, are the bound precursors. So here is the glutathione 3-MH, or cysteine 3-MH, or cysteine 4-MMP. All of these don't have aroma. Here's the enzyme that yeast are providing, and it releases say 3-MH from the cysteine bound. And so these are the free thiols, and here's the acetate ester. These things have aroma, these things don't have aroma. Então, um pouco aqui da via metabólica, como vocês podem ver para a esquerda da linha vermelha, eles estão ligados numa cisteína, numa glutationa. Dessa maneira ligada, eles não têm aroma nenhum. A partir do momento que tem ação da beta-liase, lá à direita eles são liberados, e daí daquela forma eles produzem os aromas que a gente viu anteriormente. So the wine industry and the wine research field has been looking at this for many years, particularly with the Sauvignon Blanc grape flavor. And what they've discovered, and what the brewing scientists are now going down the path of, is looking at this compound here, for instance. This is the cysteine 4-MMP. So here's the 4-MMP, here's the cysteine. This does not have aroma. And this compound can be taken up by the yeast. The yeast have some yeast, not all yeast, but some yeast have this enzyme that can release this compound, and now we have the aroma. So we're taking an odorless compound, and the yeast is transforming that and releasing it to create the aroma from the 4-MMP. Então, essa pesquisa já existia há muitos anos com o vinho, e agora a gente está pensando um pouco na cerveja. No vinho era relacionado à questão o aroma das uvas de Sauvignon Blanc. Então, já se via que, quando estava no meio, ligado, o 4-MMP, ligado na cisteína, não tinha aroma nenhum. Dentro da levedura, a enzima da beta-liase quebrava essa ligação, e daí saía o 4-MMP livre, e daí você tinha um aroma livre na sua solução, na bebida. So this is a graph of the free thiol concentration in hops, not in beer, but in hops. It was research done by 2 scientists and presented at the CBC, 2020. And what we have are different varieties. So here's Cascade with very low levels. Here's Citra, Mosaic,
Sabro, and Simcoe. Notice they have much higher levels of free thiols. So there's different levels of thiols and different varieties of hops. And varieties like Mosaic and Citra, which have these very tropical aromas, it's not surprising that you would see high levels of these free thiols. Oops, excuse me. Então, esse daqui é uma pesquisa que foi apresentada na CBC 2020. A gente pode ver aqui os TIOs livres no lúpulo, não na cerveja. Então, como você pode ver, o Cascade tem praticamente nada de TIOs livres, enquanto outros lúpulos, bem conhecido por ser aromático, tem uma quantidade maior. Exemplo que ele falou do Mosaic, Citra, Sabro, Simcoe. Pode ver que eles têm mais TIOs livres presentes no lúpulo. Okay, the numbers here are in nanograms per gram. It's a very small amount, and don't worry about this so much. But look at these numbers; they range between from 10 to 100. Então ali o gráfico, a unidade está em nanogramas por grama, então é bem pouquinho. E daí presta atenção aqui nos números, que vai de 0 até 100 nanogramas por grama. Now here's the amount of the precursors, the odorless precursors. Again, the same hops, the same varieties here. They're actually the same hop sample. And notice that now the amount of precursors goes from, let's say, 0 or 10 up to 20,000. So these are present in at least 1,000 times to 10,000 times higher concentration than the free thiols. Então aqui a gente tem a mesma pesquisa, só que agora é com os TIOs ligados, é com os precursores desses TIOs. Então lembrando que a quantidade, como você pode ver, enquanto lá a gente trabalhava com unidades de 0 a 100 nanograma por grama, aqui a gente está trabalhando com perto de 20 mil. Então a quantidade de precursores desses TIOs é de 1.000 a 10.000 vezes mais do que os TIOs livres no lúpulo. So this presents an opportunity or potential from a brewing perspective that if we can find a yeast that can release these free thiol, or these bound thiols, you can have a very strong thiol impact in the finished beer. E essa aqui é a oportunidade, então, para o cervejeiro, que se a gente tiver uma maneira de liberar esses TIOs, a gente vai ter um impacto bem grande no produto final. And the second half of this talk, we'll be talking about a collaborative project between Lallemand and OSU, and the hop variety we are using is Cascade because it has high levels of free thiols and it has high levels of precursors and low levels of free thiols. Então agora a segunda metade da apresentação, a gente vai mostrar um estudo feito na parceria da Universidade do Oregon com a Lallemand, e a variedade de lúpulo usada foi o Cascade, justamente baseada nesse estudo que a gente acabou de ver, que a quantidade de TIOs livres era extremamente baixa e a quantidade de TIOs ligados é extremamente alta. Então, é uma boa oportunidade para tentar trabalhar a biotransformação. Okay, so now that was a discussion around thiols and thiol precursors. We're going to talk now just about biotransformation in general, and it's complicated. It's not just one path. There's several different pathways, and we need to kind of put them. We need to look at them in total. Então agora a gente vai falar um pouco em biotransformação no geral, e não é uma coisa que é para uma relação direta. De uma coisa você sai para vários caminhos diferentes, então a gente tem que tentar olhar no processo como um todo. So before we even get into the biotransformation, there's some basic things that happened as a result of fermentation with hops. And some examples are just the loss of the volatiles due to the production of CO2 during fermentation. CO2 is coming off and it's stripping volatiles. The yeast are hydrophobic. They tend to absorb hop components on them. And some of the compounds are just lost into foam because the foam is more hydrophobic than the beer. And so we get these continual losses that occur during fermentation. And here's an example of like the caryophyllene and humulene, which start off high and you can see them being lost during fermentation. Então, antes de a gente falar da biotransformação em si, a gente vai falar um pouco da parte física, do que acontece durante a fermentação, que é a remoção de voláteis. Então, o que acontece? Durante a fermentação,
o CO2 ele vai arrastando alguns voláteis. Eles também podem ser absorvidos na levedura, que é mais hidrofóbica que o meio. Da mesma maneira na espuma. A espuma, por ser mais hidrofóbica que o meio, ela pode ir levando os seus aromas embora, os voláteis embora. Então, aqui o exemplo do cariofileno e do muleno. Como a gente pode ver, eles são perdidos rapidamente com o passar do tempo. Other things that are happening is that as the beer produces alcohol, the solubility of these compounds changes. It actually becomes more soluble in beer than it is in wort. And we have other things like masking of aroma, so like the POF-positive yeast, like the Weizen yeast. These make lots of clove and banana esters. Those things tend to mask some hop aroma. And then we have the actual biotransformation, which we'll get to next. Então também a gente tem a mudança de solubilidade. Então, quanto mais álcool na tua cerveja, mais solúveis esses voláteis vão ser. Tá? A gente tem que levar em consideração também que os aromas podem ser mascarados. Então, por exemplo, uma levedura POF positiva, o aroma de banana, de cravo, pode mascarar outros aromas. E também a biotransformação, que é o que a gente vai falar agora. Okay, so now we're into the different types of biotransformation. The first one is really talking about esters. So yeast make esters, like that banana ester, the yeast produce that. But yeast can also esterify and transesterify different hop compounds. Should we start that? Então, o primeiro tipo de biotransformação que a gente vai falar, então é a questão de ésteres. Então, a levedura produz ésteres e ela esterifica e transesterifica componentes. Então, ela pode esterificar componentes do lúpulo. So here are examples of esters that are in hops that the yeast can transform from these compounds to this compound. And here another example, here's hop degradation components. These side chains, the hops can actually esterify those as well. Então, aqui a gente tem dois exemplos de alguns ésteres do lúpulo que a levedura pode transformar eles. E embaixo a gente tem algum exemplo também de alguns produtos da degradação do lúpulo que a levedura também pode esterificar eles. So it's probably more interesting to look at the aromas that are coming from this rather than the chemistry. Yeah. So these compounds here in hops, well, they smell like just general fruity, maybe a little bit tropical, maybe like apricot, and they get transformed into just this generic, more fruity, but also citrusy. So this is hop compound biotransformation. These guys down here, these guys really don't smell good. They smell like rancid butter, sweaty feet, cheesy vomit. These are really unpleasant kind of aromas. But what's really interesting is that these medium chain fatty acids can be transformed into very wonderful smelling things that smell like tropical fruit. I can't recall what is these compounds. So you do it in Portuguese, so I can't read my Portuguese. Então, mais importante do que ver a parte química, é mais legal a gente ver a questão aromática, do que está sendo transformado no quê. Então, a levedura pode pegar compostos frutados, massa verde, damasco, e transformar em outros sabores frutados, como maçã, abacaxi, até morango. E a questão dos ácidos graxos de cadeia média, que são produtos de degradação do lúpulo, que tem aromas ruins, como rançoso, amanteigado, queijo, meia suada, até vômito. Isso pode ser transformado em outros aromas maravilhosos, que nem os que a gente viu de cima, como maçã, abacaxi, morango, cítrico, frutado em geral. So an example that you might be aware of this part down here is Belgian brewers that make lambic-style beers. They use extremely old hops. Those hops have kind of a cheesy aroma. And the beers that they make after that, with those hops, have this wonderful fruitiness in them. There's the Brettanomyces character, but the yeast have the ability to take those really unpleasant, sweaty aromas or cheesy aromas in the hops and make actually really
quite wonderful smelling beers from them. Então, um exemplo que ele falou foi a questão das lambiques belgas, que o pessoal usa lúpulo extremamente velho, então lúpulo bem queijo mesmo, e acaba saindo com aromas maravilhosos. Então, isso tem um pouco a ver com a questão da brete, mas também a levedura ela faz essa transformação desses aromas que são não tão bons, são off flavors, em frutados bem interessantes. Okay, the next type of biotransformation that we see is this monoterpene isomerization. And the classic example of that is the conversion of geraniol to beta-citronellol. You don't find much beta-citronellol in hops. You find a fair amount of geraniol in hops. But if you look at the fermentation over time, you see geraniol declining, and you see beta-citronellol actually increasing with time. And this paper by King and Dickinson, which I keep pointing to, this one, anyway, the King and Dickinson paper has all of this chemistry. If you want more information, go to that paper. I think I left hidden behind the grass. Oh, behind the, okay. Então, um outro exemplo de biotransformação é a isomerização dos álcoois minoterpenos, sendo o exemplo clássico a isomerização do geraniol, transformando ele em beta-citronelol. Então, o beta-citronelol ele não tem muito no lúpulo, mas quando você vai analisar a fermentação, você vê, olhando lá nos gráficos da direita, que o geraniol vai diminuindo e o citronelol aumenta com o passar da fermentação. Cool. Okay, this is the one that everybody is interested in, and we've already talked about. It's the release of these bound thiols to the free thiols. Então, agora a gente vai falar sobre o que realmente é o nosso tema, o pessoal está mais interessado hoje em dia, que é realmente a quebra dos tióis ligados em tióis livres que vão dar aroma à cerveja. Yeah, and so some of the scientists are Sonia Collin, Dora Kishimoto, Orly Roland. These are the publications if you want to learn more. Se você quiser dar uma olhada maior, mais a fundo sobre isso, esses são os artigos publicados sobre o assunto. And there's one last type of biotransformation that we should talk about, and it's very similar to the thiol story. It's a story around glucosides of terpene alcohols like linalool. So we can see these aromatic terpenes, like this is linalool, being bound to a sugar. So this is called a glycoside. And these terpene glycosides are another source of precursor flavor. These guys don't have aroma. These guys have aroma. It's very similar to the thiol story, but a different enzyme. We're looking at a beta-glucosidase enzyme, again, that yeast can produce. And they produce it in varying amounts. And the idea is that they can take this aromatic precursor, non-aromatic precursor, and release linalool with it. Então, outro tipo de biotransformação é muito parecida com o que a gente acabou de ver dos tióis, que é o glicosídeo, que é um álcool terpeno ligado numa unidade de açúcar, que também vem uma enzima, quebra ele e libera uma molécula de açúcar e um linalol. Tá? Então, essa é um tipo de biotransformação que a gente já fala um pouquinho mais de tempo. Tá? Até a gente já tem no mercado essa enzima aí para vender para os consumidores. This is an example of some work that was done in my lab with Daniel Sharp, where he characterized the beta-glucosidase activity of different yeast. And you can see there's a pretty broad range of activities, and they're not related to any particular type of yeast. You see you've got ale, lager, and Brett strains down here that have low activity, and you've got ale, lager, and Brett strains that have really high levels of activity. Então, esse foi um estudo que ele fez com o Daniel Sharp sobre a atividade de beta-glucosidase para diversos tipos de levedura. E o que ele viu é que a atividade ela pode variar bastante, não dependendo do tipo de levedura. Pode ter breta, lager, ale com uma atividade muito baixa, como pode ter as mesmas com uma atividade extremamente alta.
Okay, so that's the biotransformation part of this story. We're going to move to the discussing this collaborative project, and that project focuses on this part right here, the thiols, but you have to keep in mind there's all this other stuff that is going on simultaneous with it. Então agora a gente vai falar um pouco do projeto que foi feito entre a Universidade do Oregon e a Lallemand. Ela vai focar ela vai focar nessa questão então da quebra da liberação dos choice, tá? Mas a gente tem que manter na nossa cabeça que todas essas outras biotransformações vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Okay, now we'll talk about the project. Here, let's switch sides. Okay, there we go. A little bit of visual stimulation here to keep you guys awake from all the hop chemistry. Okay, so this is a project that my lab did in collaboration with Lallemand, and we're focusing on commercial yeast. And the focus here is comparing different yeast that we know have different levels of activity of this beta lyase activity. Então agora ele vai falar então um pouco desse projeto que foi feito entre o laboratório dele e a Lallemand em parceria, tá? Que a intenção era comparar a atividade da beta lyase das leveduras comerciais que a Lallemand produz. So we're looking at different yeast that have different expressions of this gene. This gene, the IRC7, it liberates thiols. This is a gene that expresses the beta lyase enzyme activity. And we measure the impact by looking at the sensory changes or simply sensory implications as well as chemical changes. Então o foco então foi ver a atividade então desse gene IRC7, tá? Que ele está ligado à produção da beta lyase, que trabalha na liberação de thiol, e foi visto tanto as implicações sensoriais quanto as implicações químicas da liberação de cada levedura. So these are the 10 strains that we worked with, and they have, we're just going to, in all the slides, you'll see them ID'd like this. So like the Verdant strain is a VER, the Nottingham strain is not, etc. And these strains, the most of them are commercial ale strains. We've got one lager strain in here, and then we also have one wine strain that we know has particularly high levels of thiol release, and that's this Lall1. Então aqui foram as 10 cepas utilizadas no estudo. Então as cepas na terceira coluna você vê a abreviação delas. Então quando a gente for ver nos gráficos, vai ver só essa abreviação. A maioria delas então são cepas ales. Tem uma cepa lager que a gente trabalha e uma outra levedura de vinho que já era conhecida por ser muito boa na liberação de thiols. We made a common beer. This is the OSU Pilot Brewery in our cellar. And this beer was made with 100% Pilsner malt and one type of hop, the Cascade hop, the hop that had low free thiols and high precursors, with a kettle edition and a whirlpool edition, but without any dry hopping. Ok, então o processo foi feito nessa cervejaria piloto. Essa cervejaria piloto da Universidade do Oregon. Foi utilizado 100% de Malte Pilsen e 100% de lúpulo Cascade. Relembrando lá atrás que o lúpulo Cascade tem bem pouco thiols livres e bastante precursores do thiols para a gente quebrar. As adições foram feitas só até o whirlpool, então não tem dry hopping nenhum. These are the yeast. So we have 10 yeasts. We actually have 12 treatments because 2 of the treatments were done in replicate. Então eram 10 leveduras, mas vai ter 12 amostras porque 2 foram feitas em duplicata. Here's the analysis of the hop. And just like we saw in the previous slides, here are the precursors. These are precursors in microgram per gram. And here's the free thiols in nanogram per gram. So again, you can see the thiol concentrations are 1,000 to 10,000 times larger than the free thiols. Então, relembrando o que a gente viu antes, essa é a análise do lúpulo Cascade.
pode ver que os tióis livres eles estão em nanogramas por grama e os precursores estão em microgramas por gramas. Então, a quantidade de precursores é de 1.000 a 10.000 vezes mais do que os tióis livres nesse lúpulo. Here's fermentation performance, and you can see that with the exception of the wine strain, which is maltotriose negative, it didn't ferment completely. All the others ferment to about the same final gravity. There's some slight differences here. There's also different fermentation rates and fermentation times, which is to be expected. These yeast perform differently from cell concentration and fermentation rate. Então, aqui é um gráfico da queda de extrato da fermentação. A gente pode ver que todos eles chegaram basicamente no extrato final bem próximo, com exceção da levedura de vinho, que ela, por ser maltotriose negativa, ficou com um extrato um pouquinho mais alto. Também a gente viu uma pequena diferença ali na velocidade de fermentação, que é esperado. São leveduras diferentes e vão se comportar diferentes de acordo com a taxa de inóculo e tudo. Let's focus first on the sensory. What we do is, when the beers are finished, we present them to a sensory panel, and we use this technique that's called check all that apply, or CATA for short, and we give the panelists a palette of different descriptors. They've been trained on the individual descriptors, and all they do is select whether the descriptor is present or not. They're not scaling the intensity, it's just, do they smell the descriptor, or is the descriptor absent? Então, agora um pouco do painel sensorial que foi feito. Então, o painel sensorial foi treinado em todos esses atributos e não foi pedido nada quantitativo. A pessoa tinha que degustar a cerveja e dizer se o sabor estava presente ou não. Apenas sim ou não. Nada de quantidades. It's a fairly simple technique to use. You don't have to have people scale and get them really trained on particular descriptors. You just, is it there or is it not? You just have to have a large enough panel in order to look at the data accurately. Então, esse painel é mais fácil de fazer, porque você não precisa treinar o pessoal para identificar quantidades, bastante, pouco. Você só treina no sim ou não, e daí, tendo uma quantidade grande de pessoas analisando, você consegue ter uma análise de dados legais. And so then the data that we get is just the frequency with which the entire panel is using that descriptor. And so, for instance, here, these are the descriptors that we have, and they're ordered from the descriptor that is used the most. So fruity was used 114 times. And the panel size here was, 19 people? So you can see people like between 6 and 13 of the panelists were using this descriptor on any particular different yeast variety. Então, um pouco do gráfico. Então, aqui a gente tem todos os atributos que eles colocaram. Lá na coluna tem as leveduras. Então, é um gráfico de frequência. Então, os números ali são a quantidade de vezes que alguém identificou esse aroma na amostra. Então, como a gente pode ver, ele mostrou ali, por exemplo, do frutado, que foi identificado 114 vezes, se eu estou vendo corretamente. E daí para a direita foram os que foram menos identificados nas amostras. Right, so we can use this to understand whether a particular descriptor is important or not. So fruity is clearly very important, as is citrus and vegetal, while down here, descriptors like cardboard, woody, caramel are used very, very infrequently, so they're not important. Então, assim, a gente consegue separar quais dos atributos que foram colocados para análise são importantes ou não. Que nem o frutado, o cítrico, o vegetal foram utilizados bastante, enquanto o caramelo, resinoso, papelão foram utilizados bem pouco nesse estudo. So, for instance, something that really stands out is that, like this wit strain and this farmhouse strain, these are POF positive, so really high levels of banana and really high levels of clove. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a levedura Wheat e a Farmhouse, que são POF positiva, tanto a questão da bastante presença de banana e de cravo nessas amostras. So, to perform the statistical analysis, we remove this set because this part is not very important, and we get a more condensed data set like this.
Então, os atributos que eram menos usados, para a gente fazer uma análise legal, a gente tirou eles fora, removeu eles, e ficou só com os que foram usados mais vezes e foram mais importantes. Okay, and the next slide is basically a statistical analysis of this data set, and it looks like this biplot. Então, daí todos aqueles dados foram colocados nesse gráfico aqui, onde você vê, então, em vermelho o aroma, o sabor encontrado, e em azul você vê o tipo de levedura. Então, você quer saber o que essa levedura traz, você olha o que está mais perto ali, quais são os sabores descritos que estão próximos. Tá? Por exemplo, como a gente viu lá, aqui na direita, o Farmhouse e o Wheat, também próximo do banana e do cravo. So the way that you interpret this is that things that are close together are related, like as you were saying. Farmhouse and wheat, these are related with high percentages of banana and clove, while things on this side are not related with banana and clove. And vice versa, if we go up and down, we have a group down here that is associated with citrus, melon, floral, tropical, while this group on the top is more overripe fruit, vegetal, a little bit of diacetyl, and sweaty. Então, daí, a gente pode então separar em grupos. Por exemplo, a gente viu o pessoal que é aqui da direita, que é mais relacionado a banana e cravo, as leveduras POF positiva, enquanto para baixo a gente tem as leveduras que se relacionaram mais à questão do tropical, do frutado, e em cima o mais relacionado a vegetal, a fruta passada. Então a gente conseguiu separar elas basicamente em 3 grupos. So it's essentially 3 kind of groups of hops, and we're seeing that masking effect that we talked about. So these hops here have high levels of these descriptors and much lower levels of these other descriptors. Então, a gente separou em grupos, né? E como você pode ver, a gente falou antes da questão de mascarar o aroma, né? Por exemplo, esse grupo da direita, ele tem o éster, o cravo, que pode mascarar o aroma, e eles estão longe da questão, por exemplo, do floral, do melão. Então, é assim que é feita a análise desse gráfico. Okay, now let's look at the chemistry. And there's a lot of data here. Just focus on the colors. It's a heat map. The red are the high levels, and the green are the low levels. Então, agora é uma análise química. Tá? Então, é um mapa de calor. Então, você presta mais atenção nas cores. Quanto mais vermelho, maior a concentração. Quanto mais verde, menor a concentração. And so what you see is that in the wort, before fermentation, we have high levels of precursors and low levels of free thiols. And after fermentation, you see these free thiol levels increasing and the thiol precursors decreasing. Então, olhando ali na primeira linha, que é a linha do mosto, a gente pode ver que, como planejado, os tióis livres tinham uma quantidade bem pequena e os precursores tinham uma quantidade mais alta. E daí, olhando as fermentações, primeiramente ali logo abaixo com os Nottingham, você pode ver que os tióis livres aumentaram consideravelmente, enquanto os precursores diminuíram bastante. And some things that stand out, like this Nottingham strain, tends to have higher levels of free thiols, as does this Voss strain, as does this Diamond Lager strain. Então, uma coisa que a gente pode ver que, por exemplo, o Nottingham, o Voss e o Diamond, a gente consegue chegar em níveis mais altos dos tióis livres, identificando mais biotransformação. But there's a whole set of other chemistry that we can't ignore. The esters, these are yeast-derived esters, and then we have these compounds that are hop-derived. So some of this is biotransformation, some of it is just extraction. But you can see, okay, there's like this farmhouse strain, lots of ester production. Nottingham, at least a lot of one type of ester production, as well as we got different degrees of terpene alcohol production or amounts that vary by yeast variety. Então, como a gente tinha falado antes, não pode ser ignorado tudo o resto que está acontecendo no processo. Então, aqui a gente tem, primeiramente, do lado esquerdo, outros compostos mais ligados a leveduras, à direita aqui outros compostos mais ligados ao lúpulo, podem ser fruto de biotransformação ou não.
Tá? E a gente vê, por exemplo, a questão dos ésteres. Como o Nottingham produz um certo éster produz uma quantidade bem alta. O Farmhouse produz uma gama de diferentes ésteres, produz uma quantidade maior. A mesma coisa aqui dos álcools terpenos, também, dependendo da levedura, a produção é diferente de cada um. So you can see it's complicated, right? We have different amounts of thiol production activity, but we also have different amounts of ester production and terpene amounts. Então, como você pode ver, é complicado. A gente tem diferentes níveis de produção de thióis, mas também vai ter diferentes níveis de produção de ésteres e de álcools terpenos. Okay, this is the last big graph, and then we're at the end here. So you interpret this very similar to the other one. The thing is that we've separated the chemistry and sensory on one graph and the actual yeast compounds in another. You can think of them as being overlaid on top of each other. The same holds true here, that things that are located in close proximity are associated with each other, and things that are far apart are not clearly related. Então, esse é o último gráfico aí, mais amedrontador, que a gente vai ver. Ele tem a mesma lógica do gráfico anterior que a gente viu. Então, na direita aqui a gente tem as variedades da levedura. Lá na esquerda a gente tem tanto o aroma quanto os compostos químicos. E deve funcionar da mesma maneira. Você tenta sobrepor os gráficos. As coisas que estão próximas são relacionadas. As coisas que estão longe não são relacionadas. Tá? Então, pega uma levedura que você queira ver como é que foi a fermentação dela, joga mais ou menos essa posição dela no outro gráfico. O que tiver próximo é o que ela produziu relativamente bem, o que tiver longe é que ela não produziu praticamente nada. And so you can make some interpretations about the relationships of the chemistry and the sensory as well as the yeast. An obvious one here is like this banana aroma. This is isoamyl acetate. It smells like banana. It's no surprise that these two are very close to each other, and it's associated with these, like the farmhouse and wheat strain. Então a gente vê um exemplo aqui, é a questão da banana. A gente vê lá então que a banana está bem próximo do isomil acetato, que é o composto que dá o aroma de banana. E você pode ver que daí, se você cruzar com outro gráfico, eles vão ficar bem próximos do farmhouse e do wheat, que eram as leveduras POF positivas que tinham a intenção de produzir esse tipo de aroma. Remember, this experiment was looking at thiol. Kind of the main focus was on thiols, even though we're looking at other stuff. And so we should focus then on this part of the graph. These are the area where we have high levels of free thiol production, as well as we have other things going on, like here's the production of beta-damascenone and beta-ionone. This comes from hops. So this is hop biotransformation, more biotransformation. And then we have ester production, like this 2-phenyl ethanol. So we've got a lot of stuff going on here, not just thiol production, but other types of transformation. Então, o foco do estudo era ver a liberação de thióis. Então, como a gente pode ver ali no gráfico da esquerda, os verdinhos eram os thióis que a gente falou lá no início. Uhum. Mas a gente pode ver que em volta deles também tem outros produtos que foram produzidos durante o processo, como beta-ioneneno e beta-damascaneno, não sei se eu traduzi certo, que são produtos de biotransformação de lúpulo também. Tá? E até também tem alguns ésteres juntos que foram produzidos também. Então, a gente tem que ter em mente que não é só a liberação de thióis está acontecendo, tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. So we can see some like descriptive language around hops, around yeast that have high levels of free thiol production. We can see which samples these are, like for instance the Nottingham strain and the Diamond strain and the Voss strain. These are all yeast that have high. These are the ones that have the high production amounts of the free thiols. They're clustered here, and these are the descriptors that are associated with those. Então, olhando então a quais produziram mais os thióis livres, que era o que a gente queria, a gente pode ver que os Nottingham, no Diamond, no Voss, são os que estão mais próximos dos compostos dos thióis livres.
E a gente pode ver também que na parte sensorial, todos aqueles atributos relacionados aos choice livres também estão na mesma região, perto do Diamond, do Nottingham e do Voss. And you can see on the other side of the graph here, we've got these descriptors like melon and tropical and floral, high levels of geraniol acetate and ethyl butyrate. So these are hop-derived and yeast-derived compounds. These yeast here, these guys here, have less amount of that free thiol production, but they nonetheless have high levels of these fruity, floral, and tropical characteristics. Isso. Então, olhando à esquerda dos dois gráficos ali, a gente tem os descritores, os atributos frutado, melão, tropical. Então, eles são relacionados, a gente pode ver que tem o geraniol ali também, são relacionados a esses óleos essenciais. E a gente vê no outro lado, então, que as leveduras por exemplo, leveduras que nem o Cone e o New England, que estão longe dos choice livres, ou seja, produzem pouco deles, mas, de outro lado, trabalham bastante na produção do frutado, do melão, do tropical. But remember when I showed you the data set of the sensory descriptors, all of these beers are fruity. Right? It's not like these samples here are less fruity or less tropical. They all have high levels of fruitiness and tropical. It's different amounts. So within this general fruity space, these tend to be more in this melon space. The ones over here tend to have more of this overripe fruit, sweaty. And so I think sweaty is part of that thiol character that we see. Então, lembrando lá quando a gente viu o início da análise, praticamente todas traziam o frutado, mas eram frutados diferentes. Então, a gente vê que tem algumas que vão estar mais relacionados ao tropical, ao cítrico, e outras aqui do outro lado que vão estar mais relacionados à fruta passada. The blue. The blue. Which one from the tiles? Oh, the thiol descriptors in this case vegetal, tended to be more fruta passada, suor. Então são frutados, mas são diferentes, tá? A gente viu antes todos praticamente tinham frutado na descrição. So I think it's a neat example where we have one common wort with a common hop, and you can see by choosing yeast, you can really manipulate the different types of aroma descriptors in that beer. And I think the other thing that I find really interesting is that as I've been tasting the beers at the social event, I really like the fact that you have how the beers are made, including what yeast you're using. And I've seen beers at the hospitality session, some made with the where's the Voss? Some are made with the Voss strain, some made with the farmhouse strain, some made with the Diamond Lager strain. So you already have a chance to like actually smell and taste the implication of these yeast here at this conference. Então, uma coisa que ele pegou de todo esse estudo é que a gente veio com uma receita básica, lembrando só um tipo de lúpulo, e saiu com diversos resultados diferentes, todos por causa do uso de leveduras diferentes. Então, ele viu também aqui que no evento que também a gente já está testando isso, já está utilizando diversos tipos de levedura e a gente consegue, experimentando esses tipos diferentes de levedura, chegar em sabores, em resultados diferentes. Okay, so wrapping up, the selection of yeast is going to have a very dramatic impact on beer flavor and the expression of hop flavor. Então, para terminar, as leveduras, então, elas vão trazer um resultado bem diferente. Quando você varia a levedura, você chega em resultados diferentes, tanto de fermentação quanto de aroma. And then the other part that we looked at is going back to this part of the graph right here. All this activity is that in terms of thiol expression that is coming from certain yeast, it's not just thiol expression. There are other things that are going on in terms of interactions with hops. For instance, the release of some hop compounds like beta-ionone and beta-damascenone, as well as in this sample set, the production of a lot of esters. So it's this interaction, I think, between esters and thiols that is driving hop aroma. It's not just thiols by itself. Então, lembrando que, como a gente viu no gráfico anterior,
Não é só os choice que são liberados, tem mais coisa acontecendo ali. Liberação de alguns compostos de lúpulo, liberações de ésteres, que vão chegar nos aromas que a gente está buscando. Então, não é apenas os choice livres que vão trazer isso para a gente. Excellent. All right, so a lot of folks involved in this. We've got folks at OSU, certainly the folks at Lallemand, the folks at Nicios who did the thiol analysis. It takes a team to carry out this kind of research. E os agradecimentos. O pessoal do laboratório, o pessoal da Lallemand, o pessoal da Nicios, que é o laboratório que fez a análise do choice. Não dá para fazer um estudo desse sozinho. Excellent. And with that, thank you very much. Appreciate you coming early. And well, thanks for your presentation. You showed that there are quite complex reactions going on. Yeah. So my question would be, at which level you can use just enzymatic compound like the aromazyme? Would it be sufficient, or is it just one action going on if you use the glucosidase? Eu perguntei se, como são muitas as reações acontecendo, se só dosar uma enzima como aromazyme pode ser o suficiente para fazer acontecer a biotransformação completa, ou se tem que realmente escolher uma cepa. Yeah, that's a really good question. So using exogenous enzymes like the aromazyme, which is a beta-glucosidase activity, has the potential to amplify a portion of the hop expression. And so I think that can have an impact, but it's not like a silver bullet that by adding a little bit of beta-glucosidase, all of a sudden hop aroma becomes transformed. It moves, but it moves, I would say, somewhat subtly. Because of these interactions with the other compounds. Então, utilizar só o aromazyme, ele vai funcionar, mas vai ter talvez uma ação mais sutil, porque, como a gente viu, é uma interação de várias reações que vão trazer o aroma final. Bom dia. Uma dúvida. Quando se busca essa biotransformação, seleciona cepa e tudo, é mais interessante aerar com oxigênio puro ou com ar medicinal, tem a mesma constituição do ar atmosférico? Okay, really interesting question. We know that oxygenation influences ester production. If you have poorly oxygenated wort, end up having higher levels of ester production because of the pathway through unsaturated fatty acid production. Maybe start there. Okay. Answer that first part, then I'll go to the second part. Okay. Então, bom, pergunta interessante. Primeiro, que a oxigenação, a gente sabe que ela tem uma interação importante com a produção de ésteres. Então, quando eu tenho uma aeração talvez não tão boa, eu tenho uma produção de ésteres maior. Isso tem a ver com as vias metabólicas da produção de ácido graxo. But in terms of things like thiol production or beta-glucosidase production, there's not enough research to point to whether aeration has an impact, but in my own sort of intuition, I would think that aeration is disconnected from the thiol and glucosidase activity. Então, não tem estudo suficiente para dizer se tem alguma ligação direta da oxigenação ou como ela é feita com a produção de choice ou beta-glucosidase. Mas, pela intuição, ele acha que são eventos desconectados, não vão ter relação entre si. But aeration is critical. In order to have a healthy fermentation that attenuates quickly, you need to have sufficient aeration, like at a minimum of 8 to 10 parts per million. So I think it's important to keep an eye on aeration to make sure that you have sufficient amount of aeration. Mas a aeração é crítica para a fermentação em si. Você sempre tem que ter de 8 a 10 partes por milhão para conseguir uma fermentação saudável. Cool. Oi, eu queria saber, os testes foram feitos a 20 graus Celsius, né, com várias leveduras. Tem algum tipo de influência na temperatura da enzima beta-liase, por exemplo, com a levedura Diamond? Se a pessoa fermentar a temperatura menor,
se essa enzima vai se comportar da mesma maneira que foi fermentada a 20 graus Celsius? That's a great question, right? All of these reactions are dependent on temperature, right? And the fermentation temperature is going to influence ester production, is going to influence thiol, like beta lyase activity, beta glucosidase activity. So we haven't done different fermentation temperatures focusing just on like thiol release, but it's obvious that it's going to have an impact in terms of the activity of the yeast, how much yeast is in suspension, the time at which it takes to have these transformations occur. So it's clearly temperature is important, but I can't tell you like as you go up or down in temperature what it's going to impact. So, yeah. É uma boa pergunta mesmo. Realmente vai ter alguma interação. Se você fermentar a temperaturas diferentes, você vai ter mais célula em suspensão, vai ter mais ou menos atividade. Não dá para dizer se mexendo a temperatura para cima ou para baixo eu vou ter um resultado diferente. Com certeza vai ter um impacto, mas ainda não tem estudo focado exatamente nessa produção de thióis mexendo a temperatura. Tu tem precursores de thióis e depois tu tem os thióis, né, livres. Foi verificado pela análise ali, pelo estudo, somente na fervura. Isso durante a fermentação, se for utilizado um dry hop, por exemplo, durante a fermentação, se isso possivelmente vai acontecer também. Happens, right? Okay, yeah, so really, great question. That's kind of like the next step is to understand dry hopping, right? For this study, we wanted to make sure that the free thiol levels that we had in the beer was low to begin with. That's why we avoided dry hopping, so that we could focus more on the biotransformation perspective. But this is not typically how people are making hoppy beers, right? You do a kettle hop addition, a late hop addition, well, in some cases, not even a kettle hop addition. And if you're making a hazy, juicy IPA, kilos of hops in the dry hop. In that case, you're having the biotransformation effect. You have much more of these precursors because you're using much higher levels of hops. But you also have much higher levels of free essential oils and free thiols. So it complicates the things, but clearly that's the way that brewers make beer, right, is by adding lots of dry hopping, at least for the hazy, juicy IPA or a really hop-forward IPA. So I think in that case, you'll see both things going on. You have the biotransformation potential, but then you also have the influence of all this hop aroma that's coming from the dry hops themselves, the essential oil fraction. I don't know if that answered the question. So, yeah. I believe so, right? Então, realmente esse é o próximo passo. Então, o próximo passo agora é tentar fazer um estudo, fazendo essas lupulagens durante a fermentação, trabalhando com dry hopping, que nem se trabalha cervejeiros trabalham no dia a dia. Essa primeira foi feita sem dry hopping, porque realmente queria se fazer o estudo só baseado nos thióis ligados. Então, jogando tudo lúpulo ali durante a fervura, se garantia que o que estava livre ia se evaporar e eu ia trabalhar só com os thióis ligados na liberação deles. Tá? Mas, com certeza, tem alguma influência e daí você vai ter que levar várias coisas em consideração. Porque quando você trabalha com dry hopping, você coloca quantidades muito maiores de lúpulo, então você está entrando com muito mais precursores, mas está entrando com muito mais thióis livres. Então, é um próximo passo. Yeah, so timing. So if you're dry hopping, timing of dry hop addition is going to have an impact, right? So if you want these biotransformation effects to occur, it makes sense to dry hop when there's lots of yeast present. If you dry hop a week after fermentation, much of the yeast has come out of solution, so you have less of that activity. The question about like thiol precursors, right? So that's the other element, like how much are there in the hops? So there's clearly differences in that. I think that part may be less important just because the magnitude to which the precursors are there, right? The thiol levels are there at this amount, well, like they're like this amount, and the precursors are there at like this amount. So I would think that while there are differences between hop variety, the fact that there's so much precursor, the yeast effect is going to be more impactful than the hop variety effect on the precursor release.
balance that with the amount of free thiols. So for instance, Citra, lots of high levels of free thiols, lower levels of bound thiols relative to Cascade. But when you make a beer with Citra, you get a lot of thiol character, right? It's tropical as well as citrusy. It can even take on some of the sweaty characteristics. So I don't think you would necessarily focus just on thiol precursor amounts and use that as a basis for what type of hop to dry hop with. You should stick with hop variety, focus on the flavors that you want to get from that, and keep in mind that the timing of the addition and the amount of yeast and the type of yeast will ultimately influence the finished beer flavor. That's a lot. That's a long one. Oh, yeah. So start with that all the hops have lots of high levels of precursors. Sim, então no início, bom, ele falou sobre quando você faz a adição do lúpulo durante a fermentação, a lógica é basicamente essa. Você vai indo mais para o fim da fermentação, você vai perdendo a capacidade de biotransformação, porque ele está tirando, a levedura já está se sedimentando, vai ter pouca interação. Agora, quanto à escolha, fazer a escolha de um lúpulo baseada na quantidade de precursores, não seria tão interessante, porque como a gente viu, a quantidade de precursores é muito grande. Então, talvez não fazer a adição do lúpulo baseado nessa análise, tá? E sim tentar trabalhar ali com a levedura e o lúpulo tentar ver o que são os sabores que você quer. Porque, por exemplo, um Citra, que não tem quase tióis ligados, tem um perfil bem frutado, bem cítrico de tióis, porque eles já estão livres ali no próprio lúpulo. Thomas, muito obrigado. Você fala bem português também, viu? Obrigado. Segundo o que podemos resumir da sua palestra, é que fazer cerveja aparentemente é complicado. Uma pergunta. As cervejas que você fez, depois que vocês terminaram o processo, vocês filtraram ou não filtraram? A maioria dos cervejeiros que estão aqui não filtram a cerveja. E logo quando a cerveja sai no mercado, ela está exposta a muito calor, muito tempo, e o fermento pode continuar reagindo e fazendo biotransformações adicionais. Para os cervejeiros que não filtram, mas querem ter uma cerveja com um aroma que fique durante o tempo, seria bom uma recomendação retirar todo o fermento para evitar que continuem biotransformações. So the question is, as you have here many brewers who don't filter their beer, and the beer is exposed here to a lot of heat and a lot of time until it reaches their consumers. If they want to maintain these final characteristics which they get after fermentation and maturation, is it rather advisable to remove the yeast so it doesn't continue doing uncalculated biotransformations, or is it something worth studying? What happens after when the beer is not so fresh anymore? Which other biotransformations continue happening? That's a great, really practical question, right? It's how do you, once you've created this in the cellar, how do you maintain it post fermentation? And I don't think I have a clear answer to that. These results were all produced without filtration, so we didn't have any of the potential, let's say, call it stripping effects. But the beers weren't aged terribly long. They were, at most 6 weeks old, not 6 months old, and certainly not stored at room temperature. So I think that will have an impact. Certainly, that the oxidative changes that occur post fermentation are going to diminish some of these things that you see, particularly thiol. Thiol is very reactive. I noticed that a number of the brewers, I guess a lot of the brewers in Brazil, pasteurize their beer. So they do some filtration and maybe not filtration, but they do pasteurization. And I wonder, but only speculate, that might actually preserve some hop flavor, because if we have enzymatic effects that are continually changing the flavor, this pasteurization will actually stop that from occurring. And while there will be an initial reduction in hoppiness,
I wonder, I'm just speculating whether that hop character is actually prolonged. So I don't know, I kind of skirted around your answer, or your question a little bit, yeah. Mm-hmm. Yep. Basically, it was the question about whether we have to speculate or assume that these biotransformation processes will continue, right. Mm-hmm. Yeah, and the study not presented here, but in a study that we did with Lallemand, that kind of the precursor to this, we actually looked at beers stored for 1 month and stored for 3 months at warmer temperatures to see, does this transformation continue to occur? It doesn't seem like it continues to like grow. Hoppy flavor, I think most people agree that hoppy flavor diminishes with time. We rarely see hoppy flavor. I can't think of any incidents where 2 months out we actually see hoppiness going up. It's always going down. So it's trying to minimize the rate at which it goes down. Yep. Yeah. Oh, okay, yeah, exactly. Yeah, you need to answer it. Yeah, that was long one. Mas, enfim, então para a questão de choice, realmente não foi feito nenhum estudo sobre isso. O estudo que foi feito aqui, a cerveja estava com umas 6 semanas, então ela não estava muito velha, então o pessoal pôde sentir os aromas. O que ele acha é que, assim, com o passar do tempo, talvez você não tenha uma perda tão grande de choice quanto você tem de outros aromas de lúpulo com o passar do tempo. Tá? Mas o tiol ele é bem reativo com o oxigênio, então isso pode ser um problema. Mas já foi feito um outro estudo com a Lallemand, que foi pego e estudado cervejas com 1, 2, 3 meses guardadas a temperatura ambiente, e foi visto que não teve uma perca tão grande nos tióis. Mas, em compensação, é conhecido que aroma de lúpulo, com o passar do tempo, vai diminuindo sempre. Hi, Tom. First of all, thanks for the presentation. It's a great pleasure to have you here with us. Thank you for inviting me. Yeah, my voice is getting down. Yeah. Too much seeing the last 2 days. Yeah. We were talking about the suppress of the release of the enzymes regarding to free amino nitrogen. If you could maybe talk a little bit about that, and about also about the dosage of the hop. Like there is I think there is a paper that shows that the earlier the dosage, the higher the thiol precursors in the wort. So about this. Yeah. Okay. This So the first question is around nutrient levels and its impact on thiol. So if we just focus just on thiols. Tom, I'm gonna translate it. Yeah. Okay. Yeah. Please. Sorry. Yeah. Thank you. Yeah, do that. Eu fiz basicamente 2 perguntas para ele. Primeiro, relacionada à liberação de enzima, a supressão da liberação da enzima ligado a FAN no mosto, né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. E a segunda é o momento da dosagem do lúpulo, porque existe um artigo que mostra que quanto mais cedo, se não me engano, a dosagem do lúpulo, maior a formação de precursores de tióis. Então, sobre essas duas questões. Okay. For the first part of that question, nutrient. So what we can see in the wine literature is that as free amino nitrogen goes up, that is the nitrogen content of a wine juice, grape juice or grape must goes up, the thiol production tends to go down. So we think that maybe this thiol release with the beta lyase activity is influenced by nitrogen level. The thing to keep in mind is that the nitrogen levels in wine grapes varies quite a bit depending upon fertilization and whatnot. And I suspect that in many wort fermentations, the nitrogen level is actually much higher than what you might find in a wine fermentation. So it's hard to speculate at this point as to what will happen. In the same study that we did with the Lallemand folks, we looked at 2 different worts, a barley wort and then a medium made with microbial media, yeast, peptone, dextrose media. And that YPD media had much, much higher levels of nitrogen, like 2x,
and we saw a much lower level of thiol production. So it seems to correlate with what we see in the wine industry, but these are much higher levels than what you would see in beer. A resposta sobre o FAN, né, nitrogênio, já existem alguns estudos no vinho que mostram que quanto maior o teor de proteína, diminui a produção de beta-aliase e, consequentemente, a liberação de tióis. Eles fizeram um estudo junto com que ele mostrou, com mosto, mas também com a dosagem em um outro líquido com aminoácido, e também se mostrou comparativo, assim, foi comparativo a diminuição de liberação de tióis quanto maior a quantidade de aminoácido. This fall, we will do another experiment with the Lallemand folks, probing that exact question. That is, we are going to look at worts where we basically dilute the nitrogen out and see whether we can actually drive the thiols up. So invite me back next year or in 2 years, and we'll have another part of the story. You're already invited, man. Okay. Ele falou que o próximo teste agora é justamente isso, testar quantidades de nitrogênio no mosto para que se tenham resultados sobre a liberação de tióis ligado a nitrogênio. What was the second question? About the moment of the dosage of the... Oh yeah, hop time dosage. Yeah, there's obviously two things that are going on here. One, how much precursor do you actually get into solution? So that is, how much hops do you add, and at what time do you add it, relative to yeast, right? So you could do a big dry hopping addition post-fermentation where you have lots of precursors, but if all the yeast, most of the yeast has settled out, then you don't have a lot of biotransformation effect. And conversely, if you add hops earlier in the process, where there's more time for this action to occur, then you have the potential to have greater amount of this thiol production. So to a point, right? So the first slide in the biotransformation was the stripping part, the interaction. So it's this balance. Like if you dry hop on day 0 of a fermentation, you potentially increase the amount of biotransformation, but you also increase the potential for stripping phenomena. Right? So it's this balance. I think many people are looking to dry hop somewhere when there's maybe 10 to 20% extract left to be fermented out, because there's still lots of yeast in solution, depends upon how flocculent the yeast is. But that seems to be kind of the sweet spot that many brewers are working in, is a day or 2 or 3 after fermentation, but well before the fermentation is completely finished. And regarding the hop dosage during boiling time. During boiling time. Or mash hopping. Oh, we haven't looked at mash hopping yet, so yeah, that's a whole nother area. I don't know if... I mean, yeah, mash hopping, there's the potential to have more precursor development. You just have longer residence time. It's more extraction. These are really good questions. We haven't yet looked at precursor extraction into wort, but it's an obvious one to focus on. A primeira parte da resposta foi relacionada ao dry hopping, também já relacionado a uma outra pergunta. Quanto mais cedo você faz o dry hopping, mais você tem a volatilização de alguns compostos. Então, na maioria das vezes, os cervejeiros acabam não fazendo logo no início da fermentação, porque você não tem tanta liberação, volatilização desses compostos. Então, acabam fazendo 2, 3 dias após o início da fermentação. E daí a pergunta sobre a dosagem também na fervura, né? Inclusive, eu perguntei de mash hopping. Ele falou que não fez nenhum estudo em cima disso ainda, mas quanto maior o tempo de contato, na teoria, teria uma diluição melhor no mosto, então pode ser que sim, aumente a liberação, aumente a quantidade de precursores. Oi. Eu vi que vieram as perguntas sobre o dry hopping e a fermentação normal. Vocês fizeram testes com blends de leveduras, usando a melhor temperatura para cada uma delas, de repente fazer uma parte, um dry hopping com uma levedura ale e de repente ou a lager primeiro e depois usar a ale ou qualquer outro tipo de levedura
para saber se essas extrações seriam melhores, já que a gente tem, além da aromazymes, outros compostos que podem melhorar essas extrações dos chióis? Was any test made with blending yeast, like dosing in different times to get a better extraction of the tiles? No, we haven't looked at either yeast blends or yeast timing. There's clearly, this experiment had a bunch of like simplifications, shall we say, right? With no dry hopping, very common wort. I don't know whether the use of multiple yeast could achieve that. I mean, it's certainly possible. Brewers have been using multiple yeast blends for centuries to achieve either a more rapid attenuation, like fermentation flavor coming from one yeast, but the ability to speed up attenuation by adding a second yeast that is that more rapid fermenter. But I mean, I'd leave open the possibility that this could have an impact. Não foi feito nenhum estudo, então, relacionado com o uso de mais de uma levedura. Como vocês viram antes, o próprio estudo que foi feito aqui no início, ele foi bem simplificado, mas sim já são utilizadas blends de leveduras, dosagem de leveduras em tempos diferentes da fermentação, para atingir resultados diferentes. Mas isso não foi feito ainda, e seria uma possibilidade. So from another question, I gather I have the answer already, but have you studied bound tiles in Malte? Oh, yeah, really good question. Yeah. Okay. Então eu perguntei se eles já estudaram tióis presos no malte. Yeah, that's a really good question. So that slide that I showed you that had the free and bound thiols from Laurent Dagan from Nicios, he's also looked at bound thiol levels in malt. And there are bound thiols and levels in malt. It's actually quite high levels of bound thiols. Not the same height, the same amount as you find in hops, but they are there. And clearly, if you make an unhopped beer, you don't get lots of thiol expression. So the yeast that we're using don't have the capability yet to release those thiols. But in working with genetically modified yeast, so yeast like from Omega Labs or Berkeley yeast, these yeasts that have been engineered to really amplify that beta lyase activity, we can see that in extremely low levels of hopping, and presumably even no hopping, you can get thiol production. So I think it is possible that you won't ever make beer without hops, but that some of this thiol component potentially can come from the malt itself, which if that's the case, just like kind of blows my mind, because then you not are just looking at the hop stream, but you also then can turn your attention to the malt stream, and does different barley varieties, do they influence the thiol expression? So if at some point we can either breed yeast that have really high beta lyase activity, or if the industry accepts GM yeast, wow, it just opens up an interesting possibility there. Então, naquele mesmo estudo que a gente viu da presença dos chióis ligados no lúpulo, foi feito estudo também no malte, e tem uma quantidade relativamente grande de chióis ligados no malte, mas esses chióis não se conseguiu ainda ter um resultado legal na liberação desses chióis com a beta-liase da levedura. Agora, claro, se algum dia a gente conseguir chegar em alguma variedade que faça uma quantidade muito grande de beta-liase, ou a indústria começa a aceitar os transgênicos, porque já tem leveduras que são estimuladas a produzir uma quantidade alta de beta-liase, daí a gente vai poder começar a tirar chióis do malte e, quem sabe, até conseguir fazer alguma cerveja sem lúpulo, mas hoje não é possível. Tá? Hoje a gente tem que a gente tira os chióis só do lúpulo. Esses do malte eles estão lá, estão ligados, mas a gente não consegue quebrar essas ligações ainda. Cool. We're there. É isso aí então, pessoal. Obrigado. Obrigado.